Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje um pouquinho de comportamento alimentar. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, comportamento alimentar já foi um pouco abordado, né, no começo da disciplina. A gente falou alguns conceitos e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Então, a gente começa, né, fazendo a diferenciação do que é hábito alimentar e o que é comportamento alimentar. Então, dentro do campo de alimentação e nutrição, a gente pode definir que o hábito alimentar, ele é o consumo propriamente dito dos alimentos, né? Então, a ingestão, tanto energética quanto dos nutrientes. Já o comportamento alimentar, ele está associado a vários aspectos psicológicos que levam à ingestão da comida e, basicamente, a ingestão particular de alguns alimentos, tá? Então, como definição, o comportamento ele é um conjunto de ações relacionadas ao alimento e que começa bem antes da gente ingerir o alimento propriamente dito. Então, começa com a decisão, né, que alimento eu vou consumir, isso até no momento que a gente passa a escolher aquele alimento dentro do supermercado, dentro na feira, né, no local ali onde os alimentos eles são adquiridos. Então, esse comportamento ele começa ali, na decisão do que a gente vai comprar, a disponibilidade do que tem ali sendo oferecido, o preparo que esse alimento vai sofrer, quais utensílios vão ser utilizados, que horário esse alimento vai ser preparado e consumido, a divisão das refeições, e aí sim, esse comportamento ele se encerra com a ingestão propriamente dita daquela refeição ou daquele alimento. Então, relembrando alguns fatores que a gente já comentou e que tem um peso bastante grande sobre o comportamento alimentar do indivíduo. Então, os determinantes e os componentes desse comportamento. Então, dentro dos determinantes, a gente falou, né, de fatores fisiológicos, então, alguns hormônios que controlam a nossa sensação de saciedade ou que estimulam o nosso apetite, a taxa metabólica basal, receptores sensoriais, principalmente receptores aí das nossas papilas gustativas, que são responsáveis pelo paladar, né? E como esses alimentos estimulam esse nosso paladar. A gente tem os fatores associados à família, então a maneira como a família se alimenta tem um peso bastante grande, por exemplo, para o hábito alimentar da criança, né? Então a criança ela copia ou ela imita os hábitos que ela vê dentro de casa e também na escola, que é o próximo determinante. Então hoje as crianças passam um período bastante longo na escola, e esse tempo de permanência longo faz com que elas realizem várias das principais refeições dentro da escola, e aí o alimento ou a preparação que é oferecida, bem como o comportamento dos outros colegas, tem um peso bastante grande sobre a maneira como a criança irá se alimentar. A mídia é um outro determinante do comportamento alimentar, né? Principalmente porque ela dita através da propaganda quais alimentos devem ser mais ou menos consumidos, veiculando muitos alimentos a alguns personagens, né? E aí quando a gente fala de crianças, essa veiculação junto a alguns personagens aumenta bastante a busca por esse alimento, né, pelas crianças. A gente também tem a imagem corporal, então a satisfação ou insatisfação do indivíduo com a sua autoimagem corporal, ela vai influenciar como esse indivíduo se alimenta, que relação ele vai estabelecer com os alimentos, inclusive estando associada a práticas restritivas alimentares e que podem estar associadas ao desenvolvimento, ao maior risco de desenvolvimento de distúrbios alimentares.
Dentro dos componentes do comportamento alimentar, a gente também já abordou, mas vamos rever. A gente tem o componente cognitivo desse comportamento, que é o conhecimento acerca do alimento. Então, esse conhecimento ele pode ser tanto conhecimento científico, né? Então, conhecimento transmitido por profissionais, como, por exemplo, o conhecimento nutricional, né? Qual que é os principais nutrientes presentes naquele determinado alimento, como também o conhecimento popular, que aí é aquele conhecimento que não é científico, que normalmente é transmitido de geração a geração, e que traz muito das crenças, dos tabus alimentares, né, que não tem muitas vezes comprovação científica. A gente tem um outro componente, que é o componente afetivo, que é como que aquele alimento satisfaz as minhas necessidades, sejam elas necessidades de afeto, de autoestima, de aprovação social, de autorrealização, né? Então, como o alimento, ele sacia as nossas necessidades psicológicas. E a gente também tem o componente situacional, que seriam basicamente situações facilitadoras ou situações que dificultam o acesso ao alimento, a determinado grupo de alimentos, e que seriam aí, ao mesmo tempo, facilitadores ou barreiras para a mudança do comportamento alimentar. Então, quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente precisa ampliar um pouco, né? Sair um pouco dessa área só biológica, dessa área só de saúde, onde está inserida a alimentação e nutrição, e ampliar a nossa discussão para os campos das ciências humanas, das ciências sociais, lembrando sempre que o comportamento alimentar, claro, ele vai ter um papel muito importante como determinante de saúde, e que a alimentação saudável ela é fundamental para a manutenção da saúde e da qualidade de vida, mas que muitas vezes esse alimento ele vai ser utilizado para suprir necessidades psicológicas, né? E que por isso a gente precisa considerar muitas vezes qual é o local onde esse indivíduo está inserido, quais são suas relações humanas, suas relações sociais, para tentar compreender um pouco como esse comportamento alimentar ele é influenciado. Então, eu queria passar aqui alguns conceitos, né, para a gente começar essa discussão. Então, o homem, principalmente o homem onívoro, ele tem uma liberdade de escolha alimentar bastante ampla, e aí a gente partindo disso, né, a gente vê que, por exemplo, os indivíduos que escolhem ser vegetarianos ou que escolhem ser veganos, né, isso envolve essa liberdade de escolha do alimento e a liberdade de escolher não ingerir determinados alimentos. Porém, além daquela necessidade biológica, fisiológica da nutrição, né, a gente sabe que além dessas necessidades, a gente tem as necessidades ou os desejos do comedor, que podem ser necessidades sociais ou culturalmente definidas. E que essas escolhas alimentares, elas vão se basear nesses sistemas culturais. Então, o que é culturalmente aceito para ser utilizado como alimento? Isso fica bastante claro quando a gente tem alguns exemplos de sociedades que comem, por exemplo, alguns insetos, né, onde isso é culturalmente aceito e bem visto, e sociedades onde insetos não fazem parte de uma escolha alimentar socialmente, culturalmente aceita. Aqui também a gente tem alguns conceitos de neofilia e neofobia alimentar. Então, a neofilia, ela seria a tendência à exploração do novo, então a necessidade de experimentar, né, de coisas novas aí dentro da alimentação. E a neofobia é o oposto, então é o receio, o medo ou a resistência de experimentar novos alimentos. Então, uma outra coisa que a gente também precisa considerar é o gosto propriamente dito, o paladar, e a especificidade que esse paladar vai desempenhar na seleção de alimentos. A gente tem que esse paladar ele é formado desde a infância,
né? Então, a partir do momento que a criança ela experimenta determinados alimentos, isso também favorece o desenvolvimento do paladar dela e a preferência maior por alimentos, sejam eles doces, salgados, azedos e amargos. A gente tem aqui, então, um resumo, né, de algumas variáveis aí, variáveis do indivíduo e variáveis dos alimentos que vão contribuir para esse comportamento alimentar. Então, do indivíduo, variáveis biológicos, como a idade, sexo, estado de saúde, lembrando que algumas doenças podem alterar o paladar e o olfato, e isso pode ter impacto direto sobre a escolha alimentar. As variáveis sociais e antropológicas, então, cultura, etnia, o ambiente social que esse indivíduo vive, riscos alimentares, a questão da estética que está associada à imagem corporal, curiosidade, hedonismo, claro, né, dentro ainda dessas variáveis, as variáveis econômicas, então o preço do alimento tem um peso bastante grande para a escolha, e aí as variáveis do próprio alimento, então aqui entraria a aparência, o tipo de preparação, variedade, o sabor, valor nutricional, tá? E aí, aqui a gente tem um modelo de processo de escolha alimentar adaptado desse autor First. Quem quiser acessar, aqui está a referência completa, tá? Desse modelo. Foi publicado aqui na revista Appetite, em 1996. Então, como que se dá, né, o processo de escolha alimentar? Então, o indivíduo ele tem uma série de critérios ou uma série de fatores que vão influenciar. Então, ele tem ideais, ele tem fatores individuais, os recursos disponíveis, estrutura social, contexto alimentar. Isso vai ter influência sobre o sistema pessoal, né? Então, que inclui aspectos sensoriais, fatores econômicos, nutrição e saúde, conveniência, organização dos relacionamentos e a qualidade. Isso, então, faz com que exista uma reorganização desses valores, e aí o indivíduo vai ter as suas estratégias para no final, que vão determinar no final, né, a sua escolha alimentar. Então, só para a gente perceber que avaliar esse comportamento alimentar e mais ainda modificar o comportamento alimentar não é uma tarefa fácil, porque esse comportamento ele é determinado por fatores muito mais amplos. E aí, a gente tem uma série de maneiras de fazer avaliação, né, desses comportamentos. Eu trouxe alguns questionários que são utilizados para avaliar a escolha alimentar. Então, esse questionário aqui, o FCQ, ele é um questionário bem amplo, aqui também tem a referência completa dele, foi publicado em 95 na mesma revista. Ele traz aí ele levanta alguns pontos como saúde, né, controle de peso, presença de doenças, conveniência, aquisição de preparação de alimentos, aspectos sensoriais, então odor, olfato, paladar, né, aparência do alimento, preço, que entraria por fator econômico, conteúdo natural, então preocupação, por exemplo, do indivíduo com uso de aditivos, se são alimentos que são orgânicos, humor associado à escolha alimentar, familiaridade, né, se o indivíduo conhece o alimento, preocupação ética, então fatores ambientais e políticos, então como esses alimentos são cultivados, no caso de carnes, né, se tem toda uma técnica de abate que o indivíduo considera e aceita, controle de peso destacado separadamente do fator de saúde como um fator de preferência estético, cultural. Então, esse aqui é uma ferramenta, né, um questionário que tenta avaliar esse comportamento de maneira bem esmiuçada, com uma série de contribuintes separados. A gente tem inquéritos dietéticos, no geral, que também podem avaliar o comportamento alimentar, mas eles têm algumas limitações, né? Então, normalmente é necessário você combinar uma série de inquéritos diferentes para reduzir essa variabilidade, esse viés. Então, muitas vezes existem instrumentos que avaliam o consumo e que servem de base para avaliar a escolha, mas que sozinho não pode ser utilizado como um determinante da escolha.
né? Então, a gente precisa utilizar metodologias complementares. A gente tem também a abordagem de Poulan, que também é aí um pesquisador que está bastante, que vocês, quem for estudar a fundo o comportamento alimentar, vai ouvir falar bastante de Poulan. Aqui também tem a referência do estudo, né? Então, a ideia dele é avaliar as práticas alimentares declaradas comparadas ao que realmente é observado, mas o próprio autor verifica nessa abordagem desenvolvida por ele algumas discrepâncias. A gente tem uma outra ferramenta, que é a ferramenta preconizada pela Divisão de Ciências Nutricionais da Universidade de Cornell, em Nova York, Estados Unidos, né, que é um método qualitativo, onde as pessoas organizam e constroem significados para o conceito de saúde associado aos alimentos, né, e aí isso vai ser aplicado aos comportamentos alimentares a partir da construção de 7 grandes temas relacionados à saúde e nutrição. Então, a ideia, né, é que não existe um único método para avaliar o comportamento alimentar. O que é indicado é combinar abordagens quantitativas e qualitativas, né? E aí, dessa maneira, a gente tem um suporte maior ou uma profundidade maior de conhecimento para avaliar o comportamento, a escolha alimentar. Lembrando que as abordagens quantitativas, elas têm o intuito de trazer uma abordagem inicial, né, para a gente possibilitar conhecer inicialmente esse comportamento e também reduzir alguns vieses. E a abordagem qualitativa, ela vai proporcionar um aprofundamento maior e na análise desses dados, tá? Então, a gente precisa sempre pensar em ferramentas para avaliar esses comportamentos combinadas e que essas ferramentas elas precisam estar adaptadas aos hábitos alimentares e culturais de cada população que a gente vai avaliar. A gente também precisa sempre considerar, né, alguns processos mentais ou outros atributos psicológicos que podem estar envolvidos nesses comportamentos e lembrar que muitas dessas ferramentas, elas também são utilizadas para diagnosticar distúrbios alimentares específicos, tá? Então, elas também podem ser utilizadas para isso. Quando a gente fala, né, que a ferramenta, ela precisa ser adaptada ao hábito alimentar e à cultura de cada sociedade, a gente está falando, inclusive, na validação de alguns questionários, para determinadas populações. Então, muitas vezes, o questionário ele é desenvolvido, ele é criado numa população específica e depois ele precisa ser, primeiramente, traduzido, adaptado e validado para outras populações. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Aqui eu trouxe alguns instrumentos que são utilizados aí para crianças e para adolescentes e adultos. Então, são normalmente instrumentos que estão em inglês, então na hora de escolher um instrumento para avaliar a população que vocês quiserem, é necessário ver se esse instrumento já foi traduzido, adaptado e validado para a população brasileira, tá? Aqui os instrumentos para adolescentes e adultos, a gente tem vários questionários e aqui a maior parte desses questionários, eles são utilizados também para diagnóstico de transtornos alimentares específicos, como esse daqui, que é utilizado para detecção de bulimia. A gente tem alguns, esse aqui, ó, o Night Eating Questionnaire, ele é um questionário bastante utilizado para avaliar indivíduos que têm comportamentos alimentares noturnos, né, que tem episódios de compulsão alimentar no período noturno. Então, muitos deles avaliam o comportamento, mas servem também para diagnóstico de transtorno alimentar. Então, só, né, comentando a questão da validação, então esses questionários, eles são bastante interessantes para analisar diversos modos, de diversas maneiras, o comportamento. Eles precisam ser validados, né? Então, tanto a tradução quanto a adaptação e a validação é importante para que a gente possa aplicar no nosso grupo, na nossa comunidade, na nossa população, no nosso país.
Essa validação ela é importante também porque quanto maior a quantidade de validações que a gente tem em diferentes populações, maiores as comparações que podem ser feitas e assim mais seguros são os resultados obtidos, né? Então, toda vez que for utilizar um questionário de avaliação, por exemplo, de comportamento alimentar, é importante verificar se esse questionário já foi traduzido e adaptado para o português, né? E se ele já foi validado com a população brasileira. Para que, então, a gente consiga utilizar uma escala que seja depois útil e que seja sensível e que a gente possa comparar de maneira correta com outros estudos, ok? E aí, partindo então, né, depois que a gente faz esse questionário, que a gente consegue detectar qual é o comportamento que precisa ser modificado, qual é a intervenção que a gente vai realizar, né? Então, aqui eu vou deixar para vocês um apanhado do que a gente vai abordar na próxima aula, mas assim, alguns estudos dentro da psicologia já estão falando de alguns métodos de intervenção, né, ou métodos que a gente pode aplicar para modificação de comportamento alimentar, né, lembrando que o behaviorismo é a base filosófica aí de muitas intervenções que são utilizadas, tanto no campo da nutrição quanto no campo da psicologia. E aí, o que a gente vai abordar, né, dentro aí da nossa mudança de comportamento alimentar, são aí a análise do comportamento, a terapia cognitivo-comportamental e o modelo transteórico, que é aquele modelo de estágios de mudança que a gente já falou anteriormente, né, que abrange pré-contemplação, contemplação, a gente tem o indivíduo que está na ação, na manutenção, na recaída, né? Então, só para deixar isso, é o que a gente vai abordar na nossa próxima aula. Então, como realizar essa intervenção através, principalmente, destas ferramentas, ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Nos vemos, então, na nossa próxima aula, pessoal. Até mais.